Você já teve a sensação de que algo está prestes a desmoronar, mesmo quando tudo parece em paz? Como se o mundo ao seu redor escondesse, por trás da rotina, um segredo prestes a se revelar. Foi assim que tudo começou. Um dia comum, como qualquer outro. Céu azul, o som calmo do rio cortando o vilarejo e os passos conhecidos de Steve sobre a terra firme. As plantações cresciam sob o sol suave, os animais se alimentavam tranquilos e as risadas dos amigos preenchiam o ar. Alex colhia trigo, Tio pescava perto da ponte. Ninguém imaginava que seria a última manhã de um mundo inteiro. Mas há coisas que não gritam, apenas sussurram. E naquela manhã, a terra sussurrou algo que ninguém quis ouvir. Um leve tremor, quase imperceptível, percorreu o chão. As folhas balançaram sem vento. A água do rio ficou estranhamente morna. Mas eles seguiram como sempre, porque o costume tem esse poder, o de nos cegar diante do sinal mais óbvio. Até que a terra gritou. Foi como se o próprio núcleo do mundo estivesse acordando. O chão explodiu em rachaduras, uma onda de calor invadiu o vilarejo. O céu, antes azul, se tornou um véu vermelho escuro, como se estivesse sangrando. A lava emergiu com fúria, como se algo antigo e proibido tivesse sido liberado. O chão virou magma, as árvores chamas, e o que antes era lar virou desespero. Eles correram. Todos. Tentaram fugir, proteger as casas, salvar uns aos outros, mas o tempo não deu tempo. As pontes desabaram, as torres caíram, gritos se misturaram ao rugido do fogo e no meio do caos. Steve tentou puxar Tio da beada, mas os blocos cederam. A última coisa que viu foi o céu se apagando enquanto caía. O silêncio que veio depois era insuportável. Não era o silêncio da paz, era o da ausência. Quando Steve abriu os olhos, tudo o que conhecia havia sumido. A vila, em ruínas. Os amigos, nenhum sinal. Ao redor, um oceano de lava, pulsando como um coração vivo, pronto para engolir o que restava. As estruturas que resistiram tremiam com calor. E ele estava sozinho. Ou, pelo menos, era o que achava. Não havia tempo para luto. Não havia tempo para entender. Ele precisava se mover. Sobreviveu por instinto. Pulou de bloco em bloco, atravessou fumaça densa e escalou o que restou de uma torre para ter alguma visão. Mas tudo o que viu era cinza, fogo e vazio. Nenhuma voz, nenhum corpo, nenhuma esperança. Ou quase nenhuma. No meio das cinzas, algo brilhava. Um objeto meio queimado, mas ainda intacto. Era um diário, e dentro dele, uma frase que mudou tudo. Se alguém estiver lendo isso, nós fomos para o norte. As palavras atravessaram Steve como um raio de luz em um mundo escuro. Alguém havia escapado? Alex, Tio, qualquer um. Era difícil acreditar. Mas era mais difícil ainda ficar parado. E assim começou a jornada. Uma jornada solitária por um mundo que não era mais mundo. Um mapa sem caminho, um solo que não podia ser tocado, um céu que parecia observar. Steve sabia que algo maior estava acontecendo e que talvez só ele não fosse o último. Dizem que a destruição nunca chega de repente. Ela dá sinais, pequenos, discretos, quase silenciosos. Mas o problema é que a gente raramente está ouvindo. Às vezes está ocupado demais vivendo, outras apenas negando o que sente. E foi assim, no exato instante que Steve colocou o pé na estrada de lava incandescente, seguindo uma pista quase apagada num diário chamuscado, que ele percebeu o quanto havia ignorado esses sinais. Ele andava devagar, os olhos queimando com a fumaça que subia do magma abaixo, e o coração acelerado por um sentimento que ele nem sabia nomear. Medo? Talvez.
Esperança? Difícil dizer. Mas uma coisa era certa. Algo dentro dele empurrava para frente. Como se alguém, ou alguma coisa, quisesse que ele descobrisse a verdade por trás de tudo aquilo. O norte. Essas duas palavras ecoavam na mente dele como um mantra. Não havia mapa, não havia bússola, não havia trilha. Apenas blocos suspensos, pedaços de terra flutuando sobre o abismo. E o som contínuo do calor rasgando o ar. A cada passo ele sentia o mundo mudar. Não era só destruição física. Era como se o próprio código daquele universo tivesse sido corrompido. O Minecraft que ele conhecia, com suas regras, limites e ritmos e segredos, não estava mais ali. No lugar surgia um novo tipo de realidade, mais instável, mais escura, mais viva. A caminhada era solitária, mas a solidão não era o que mais incomodava. O que deixava Steve inquieto era o silêncio. Um silêncio profundo, denso, quase inteligente, como se o próprio mundo estivesse observando cada passo que ele dava. Em alguns momentos, ele sentia que não estava sozinho. Não havia pegadas, não havia sombras, mas era como se algo estivesse sempre perto, escondido, espreitando, esperando. Ele se perguntava o tempo todo, e se o diário fosse só uma ilusão? Se ninguém tivesse sobrevivido? Mas algo em seu íntimo não deixava espaço para a desistência. Talvez fosse a lembrança do olhar de Theo segundos antes da ponte desabar. Talvez fosse a certeza de que, se tivesse ficado, teria morrido, sem lutar. Ou talvez fosse apenas um instinto primitivo de não aceitar o fim. Porque, no fundo, o ser humano, mesmo dentro de um mundo de blocos, sempre encontra uma esparca para seguir em frente. No segundo dia de caminhada, Steve encontrou algo inesperado. Um fragmento de vila, parte de uma casa ainda em pé, milagrosamente equilibrada sobre uma formação de pedra no meio da lava. A porta estava entreaberta. Ele se aproximou com cautela. Empurrou com a espada em punho. Lá dentro havia uma cama, uma tocha apagada e um bilhete preso na parede com uma flecha. A letra é trêmula, mas legível. Não confiem na luz. Steve engoliu seco. Não confiar na luz. O que aquilo queria dizer? Quem tinha escrito? E por que usar flechas para prender mensagens? Seria algum tipo de código? Um aviso? Ou uma trapilha? Ele olhou em volta, atento. Nenhum som, nenhuma pista além daquele aviso enigmático. Mas algo dentro dele já havia mudado. Aquilo confirmava o que ele temia desde o início. Essa jornada não era apenas sobre encontrar os outros, era sobre sobreviver a algo que ainda estava em movimento. Naquela noite, Steve improvisou abrigo no alto de uma colina de pedra escura. Do topo, ele podia ver o que parecia ser uma estrada antiga, ao longe, quase coberta por lava seca, mas ainda visível sob certos ângulos da luz. Ele se manteve acordado o máximo que pôde, observando. E foi então que viu. Lá longe, uma silhueta, pequena, rápida, como se estivesse apenas passando, quase flutuando. Mas antes que ele pudesse gritar, a figura sumiu. Sem som, sem poeira, sem traços. Steve ficou ali, paralisado, o corpo tremendo. Pela primeira vez ele sentiu algo que era mais forte que o medo, a certeza de que não estava sozinho. E o mais estranho é que ele não sabia se isso era bom ou ruim. Ao amanhecer, ele desceu em direção à estrada antiga. Os blocos estavam gastos, rachados, alguns ainda em brasa. Mas havia ali marcas que pareciam de rodas ou talvez de algum tipo de estrutura arrastada. Ele se ajoelhou e tocou uma delas. Estava quente. Muito quente. Quente demais para ter sido deixada há dias. Alguém ou alguma coisa tinha passado por ali recentemente. Enquanto seguia a trilha, a paisagem começou a mudar. Aos poucos,
A lava dava lugar a uma terra escura, arenosa, coberta por névoa. Era como se o mundo estivesse tentando esconder algo. A luz do céu ficou mais fraca, mais opaca, e no horizonte ele viu algo que parecia ser uma formação rochosa em forma de arco, gigante, como um portal, mas feito de pedra natural, não de obsidiana. Ele se aproximou com cuidado. O ar ali era diferente, mais denso, mais frio, e na base do arco, uma nova mensagem entalhada na pedra. Se você passou da luz, então está pronto para a verdade. Ele leu aquilo em voz alta, tentando entender. Não fazia sentido. Passar da luz? Que luz? Foi nesse momento que ele sentiu um som, ou melhor, uma frequência. Algo que não vinha dos ouvidos, mas de dentro do peito, como uma vibração, uma presença. Como se aquele lugar tivesse consciência própria. O chão tremeu levemente e Steve ouviu um estalo atrás de si. Ele virou rápido, espada na mão, mas não havia nada ali. Ou pelo menos, era o que parecia. No silêncio que seguiu aquele estalo, Steve permaneceu imóvel. Os olhos vasculhavam cada sombra, cada rachadura nas pedras ao redor. O ar estava pesado, como se cada respiração exigisse um esforço consciente. A espada em sua mão suava, e ele, pela primeira vez desde o início da jornada, sentiu que o mundo não estava apenas em ruínas. Ele estava vivo, ou melhor, algo dentro dele estava. Algo que observava, testava, provocava e esperava. Sem sinal de perigo imediato, ele recuou alguns passos e estudou o arco de pedra mais uma vez. Não era apenas uma estrutura natural. Quanto mais observava, mais percebia detalhes que denunciavam a intervenção de alguém, ou de alguma coisa. Pequenos símbolos estavam esculpidos nas laterais, quase apagados pela ação do tempo, mas ainda visíveis sob o toque da luz pálida. Formas geométricas, espirais, olhos abertos e o que parecia ser um desenho de Steve. Não ele especificamente, mas uma figura parecida. Mesma postura, mesma espada, mesma expressão. Era impossível. Como isso poderia estar ali? Teriam previsto sua chegada ou aquilo estava mudando conforme ele avançava? Ao passar pelo arco, tudo mudou. A temperatura caiu de forma súbita. A lava sumiu completamente. O céu, antes avermelhado, agora era cinza escuro, como se fosse noite eterna. Não havia sol, não havia sombra, apenas uma penumbra constante, como se o tempo tivesse parado. A vegetação era escassa. Árvores retorcidas, folhas secas como papel e o som de vento que nunca chegava. Mas o mais perturbador era a ausência de vida. Nenhum animal, nenhum inimigo, nem mesmo o som das cavernas. Apenas aquele silêncio antigo. Aquele mesmo que parecia observar. Steve seguiu adiante. Não sabia por quanto tempo caminhava. Talvez horas, talvez dias. O tempo parecia ter perdido o sentido naquele lugar. E foi quando seus olhos encontraram algo que ele não esperava. Uma construção. Simples, baixa, feita de pedra escura e coberta de musgo preto. Uma casa? Um santuário? Ou algo pior? Ele se aproximou com cautela. A porta estava aberta, balançando levemente, mesmo sem vento. Entrou com o escudo erguido. Lá dentro, havia apenas uma mesa, e sobre ela, um objeto. Era um cristal. Negro, mas com luz pulsando dentro. Não refletia a luz de fora, ele parecia gerar sua própria vibração. E quando Steve se aproximou,
A sensação foi imediata. Seu corpo formigou. Os olhos lacrimejaram e uma imagem atravessou sua mente como um relâmpago. Uma cidade flutuante, em ruínas, e um trono vazio. O cristal caiu da mesa, como se tivesse sido jogado. Rolou até parar aos pés dele. Steve hesitou. Então, o pegou. No instante em que encostou a mão, o mundo mudou de novo. Foi como se tudo ao redor tivesse sido puxado. A casa desapareceu, o chão sumiu, o céu caiu e ele estava agora em outro lugar. Um espaço sem forma, feito de memória, som e luz. À sua frente, imagens se projetavam como visões de um passado remoto. Um povo antigo, encapuzado, caminhando em fila em direção a uma torre. No topo da torre, o mesmo cristal. E abaixo, um buraco. Um vórtice de energia escura que parecia sugá-los. A visão trocou. Agora era o presente. Steve, sozinho, caminhando sobre lava, observado por olhos brilhantes escondidos em cavernas. Depois, o futuro, o mundo se abrindo, engolindo cidades e uma criatura colossal saindo do centro da terra, feita de obsidiana viva e fogo azul. E então, escuridão. Steve lhe acordou de joelhos. Ofegante. Estava de volta à construção. O cristal ainda em sua mão. Mas agora ele entendia. Aquilo não era só um item. Era um fragmento de uma história maior. Uma história enterrada, escondida nas profundezas do mundo, que agora começava a despertar. E ele, sem querer, havia sido escolhido para ver. Mas quem escolheu? Ele guardou o cristal na mochila, saiu da construção e seguiu. O caminho agora levava até um planalto alto. De lá, ele poderia ter visão de toda aquela nova região. E o que ele viu fez seu coração parar por um instante. Ao longe, no meio de um vale envolto por neblina, havia luzes. Luzes dançando, se movendo como se fossem lanternas levadas por pessoas. Ele não pensou duas vezes. Correu. Pela primeira vez desde o colapso da vila, ele corria não por medo, mas por esperança. Atravessou pontes quebradas, trilhas escondidas sob folhas escuras, cavernas molhadas por goteiras antigas. O som das luzes aumentava à medida que se aproximava. E quando chegou no topo de uma colina, viu. Eram pessoas. Não muitas, mas vivas, paradas ao redor de uma fogueira azul, com armaduras desgastadas, mochilas improvisadas e olhares atentos. Um deles o viu. Levantou-se, apontou uma tocha na minha direção. Steve ergueu as mãos em sinal de paz. Estava sem forças, sem palavras, mas seus olhos diziam tudo. Ele tinha encontrado o impossível. Um dos sobreviventes se aproximou. Era uma garota, talvez da mesma idade que a Alex. Rosto sujo, cabelo preso com um pedaço de couro, e nos olhos a mesma dúvida que Steve carregava. Você também sobreviveu? Ela perguntou com a voz baixa, como se falar alto fosse perigoso. Steve assentiu, ainda sem conseguir falar. Ela olhou para trás, para o grupo, e então disse algo que ele nunca imaginou ouvir. Você chegou na hora certa. A próxima fase vai começar essa noite. E antes que pudesse perguntar o que isso significava, os céus de novo tremeram. Steve mal teve tempo de reagir. O chão tremeu, de novo, dessa vez com mais intensidade. As árvores retorcidas balançaram, a poeira subiu e as chamas azuis da fogueira piscaram como se estivessem sendo sufocadas por algo invisível. Os sobreviventes se olharam em silêncio. Ninguém gritou, ninguém correu. Era como se todos já soubessem que aquilo ia acontecer.
A garota puxou Steve com força pela mão e o levou até uma entrada oculta entre pedras, coberta por raízes grossas e símbolos riscados com carvão. O grupo entrou junto. Lá dentro, uma caverna larga se abriu, iluminada por cristais azuis escuros cravados no teto. Era um abrigo interrupto, sim, mas cheio de detalhes que mostravam o quanto eles já estavam ali há muito mais tempo do que ele imaginava. No fundo da caverna, um homem mais velho se levantou de uma cadeira de ossos de mob. Tinha a pele pálida, olhos fundos e uma cicatriz que cortava o rosto de cima a baixo. Quando ele viu Steve, soltou um leve sorriso. Então é verdade. O do cristal chegou. Ele não entendeu. O cristal reagiu. Você viu, não viu? As visões, a cidade, o trono vazio. Ele tentou responder, mas as palavras se embaralhavam na garganta. O velho continuou. Você não foi o primeiro a ver, mas talvez seja o primeiro a sobreviver ao que vem depois. E então, ele apontou para o mapa desenhado no chão da caverna. Era um círculo, dividido em 4 regiões. No centro, uma pedra com runas brilhava levemente. Chamamos de Rocha do Fim. É o coração do mundo e está prestes a se partir. Steve se agachou ao lado do círculo, observando os riscos com atenção. Havia símbolos que ele reconhecia: coordenadas, estruturas, padrões antigos e outros que pareciam vivos, linhas que pulsavam conforme o cristal em sua mochila brilhava. A garota explicou. Quando a primeira erupção aconteceu, muitos mundos se perderam, mas alguns de nós sentimos a vibração antes. Fugimos e desde então estamos tentando entender o que está despertando lá embaixo. Steve levantou os olhos lentamente enquanto a ficha caía. Não era só um desastre natural. Não era só lava. Era uma liberação, um chamado. Como se o próprio planeta tivesse guardado por eras um segredo. E agora, esse segredo estava acordando. O velho concluiu. Hoje à noite, a rocha do fim vai se mover. E se o que estiver lá dentro despertar por completo, não vai sobrar nada, nem mesmo o que já foi esquecido. Steve respirou fundo. A caverna tremeu mais uma vez. Ao longe, um rugido ecoou pelas paredes como uma onda subterrânea, grave e ancestral. E pela primeira vez, desde que tudo começou, ele soube com certeza. A jornada estava só começando. Se você sentiu a vibração dessa história, então você também faz parte dela. Comenta aqui embaixo. Eu ouvi o chamado. E me conta, você acha que Steve vai conseguir chegar até a rocha do fim? Ou tudo isso já estava escrito no código desde o começo? Isso é só o começo. A parte 2 vem aí.